Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dietoterapia e o uso dos chás na saúde da mulher. Estou eu e a professora Tatiana aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esses temas, como que a gente pode incluir no nosso atendimento, nas diversas patologias, nos diversos momentos que a mulher nos procura, seja para fertilidade, seja para regulagem de ciclo, seja na menopausa, seja para enxaqueca, em qualquer momento do processo feminino, né? Seja ele em idade fértil ou não, a gente consegue sim incluir tanto a dietoterapia quanto os chás, que se a gente for ver bem, né, Tati, são uma parte da dietoterapia, só que a gente vai tomar de forma diferente, a gente vai usar de outra forma, né? Mas, na verdade, a função é a mesma, o objetivo é o mesmo, né? Então, eles complementariam os nossos atendimentos, pensando na tonificação dos meridianos, na regulação, dos 5 movimentos, né? Isso. A dietoterapia chinesa ela é um mundo à parte dentro da medicina tradicional chinesa, né? Ela é ela é um braço, na verdade, da medicina tradicional chinesa. A dietoterapia e a fitoterapia são consideradas as medicinas internas, né, da medicina tradicional chinesa. Nós temos aí dentro dos braços que a medicina tradicional chinesa nos traz, em forma de manutenção de saúde e de devolução de estado de saúde e equilíbrio, nós temos, além da acupuntura, nós temos o tuiná, nós temos o tai chi, nós temos o qigong, né? E que são considerados a moxa-bustão, né? A moxaterapia, que são considerados medicinas externas. E as medicinas internas são as medicinas que digamos assim, entram pela boca, né? Tanto a fitoterapia quanto a dietoterapia chinesa, né? Então, a medicina tradicional chinesa tem nos alimentos como a base primordial de toda a nossa energia adquirida, né? Lembrando lá nas aulas de acupuntura que a energia adquirida, 70% dela vem do alimento que a gente consome durante o dia todo, né? Então, 25% vem do ar que a gente respira e 5% vem da nossa energia ancestral. Então, aqui, né, no caso, os alimentos, eles têm um fator primordial e eles têm uma importância imensa, né? Tanto que na China, primeiro o paciente é tratado com dietoterapia e com fitoterapia. Aí, se essas duas vertentes não resolvem, aí ele vai para a acupuntura, né? Então, lá, esse processo do se cuidar através da alimentação é algo muito forte, realmente, né? E a dietoterapia também, ela veio sendo desenvolvida ao longo desses quase 5.000 anos aí que nós temos relatos da medicina tradicional chinesa, né? Então, começou-se a ser estudada pelos grandes mestres lá atrás, né? Os alimentos existentes naquela época, né? Na China. Hoje em dia, a China consegue produzir muito mais alimentos do que há 5.000 anos atrás. As ervas também passaram a ser estudadas nesse período, juntamente com os alimentos, né? E mais uma vez também tudo muito empírico. E aí, essas observações foram sendo feitas, né, através dos alimentos, através das ervas, como que o corpo das pessoas reagiam, né? E aí, hoje, nós temos uma gama, uma infinidade de artigos científicos comprovando todas essas maravilhas aí que os alimentos nos trazem, né, e que as ervas nos trazem, tanto na forma de chás quanto na forma de tintura. E nós podemos sim utilizar isso com grande maestria no nosso dia a dia, no consultório, para poder incrementar ainda mais o tratamento das nossas pacientes. Então, a dietoterapia hoje, ela é parte integrante sempre dos tratamentos das minhas pacientes. As indicações dos alimentos, as indicações dos chás, né? Eu monto blend de chás para as minhas pacientes.
Então, é algo assim que faz parte realmente já do meu tratamento, dos meus protocolos, né? Então, nós temos aí nos alimentos, e nas ervas uma, uma capacidade imensa, né, de devolução de estado de equilíbrio energético. Então, nós conseguimos, né, com essa gama toda que nós temos, com essa infinidade de alimentos que nós temos, então nós conseguimos melhorar o Yin, melhorar o Yang, regular o sangue, regular o Qi, melhorar o Qi, melhorar a nossa imunidade. A gente consegue descender energia quando ela está muito acumulada no alto, por exemplo, né? Que no caso das mulheres enxaquecosas é porque ela tem uma propensão de manifestar um excesso de ando triplo aquecedor superior para cima. Então, por isso que ela está sempre em crise de enxaqueca. Então, através, com os alimentos e com os chás, a gente consegue fazer a descida desse excesso de energia, né? E a gente consegue melhorar muitas vezes, tirar uma paciente de uma crise com um chá de carqueja, por exemplo, ou com um chá de boldo, né? Muitas vezes com chá de camomila, junto com melissa e alcaçuz, a gente também consegue melhorar. Tudo vai depender do fundo emocional que está arraigado aí também nessa paciente, né? Ela não precisa ficar assim entupindo de medicação, né? Então, com as agulhas a gente já traz um grande equilíbrio e com os chás ela vai fazer o autocuidado, né? Os chás ela vai tomar todos os dias. A acupuntura ela vai uma vez na semana, mas os chás ela vai tomar aí pelo menos 2 xícaras por dia, de 2 a 3 xícaras por dia, né? Para estar fazendo a manutenção, ajudando na manutenção do que a acupuntura sistêmica e a auricular fizeram no tratamento semanal, né? Então, nós temos aí uma gama imensa de ajuda que a dietoterapia chinesa e os chás podem trazer para o nosso dia a dia junto das nossas pacientes mesmo. Sim, e a gente consegue muitas vezes mudar hábitos, né? O que é bastante difícil se a gente for pensar, incluir o hábito de tomar chá, incluir o hábito de tomar o chá sem açúcar, porque muitas delas gostam do sabor açucarado, e aí elas começam a conhecer melhor o sabor daquele alimento, e aí às vezes a gente fala, ó, você vai comer tal alimento, que esse tal alimento, ele é doce, ele vai atuar no seu baço. Aí ela come, aí ela fica esperando sentir aquele sabor doce, né? Muitas vezes sem saber até que, na verdade, esse sabor doce que a medicina chinesa vem falar para a gente, ele é muito mais uma função do que um gosto, né? O doce nutre, não é aquela coisa açucarada que a gente come, que a gente compra pronta, né? É uma cenoura, é uma beterraba que tem mais esse sabor que a gente consegue sentir na língua que é doce, mas também é o cará. Se você comer um pedaço de cará ou um pedaço de inhame, você não vai sentir gosto de nada. Você fala, nossa, que negócio insonso, não tem gosto de nada isso aqui, né? Mas na medicina chinesa, tanto um quanto o outro vai nutrir elemento terra, vai nutrir baço, e vai fazer a nutrição geral, a umidificação, como todos os alimentos que são lá do elemento terra, que tem essa função de sabor doce, né? E por aí vai. Você fala, ah, o hortelã é picante, a pessoa fala, nossa, mas da onde, né? Só pimenta que é picante. Talvez a mostarda, né? Ela não vai, muitas vezes, ela vai começar a duvidar, mas ela vai começar a entender e a gente explicando em consultório, e isso é importante a gente fazer essa educação em saúde diariamente no nosso consultório, explicando por que que a gente indicou aquele chá, por que que ela está fazendo aquele ponto, porque tem muito paciente que pergunta, né? Por que que você está usando esse ponto em mim? O que que esse ponto faz, né? E é importante que a gente saiba responder para a paciente, olha, esse ponto eu estou usando por isso, por isso, por isso. Esse chá vai ter essa função, por isso que é muito importante que você utilize. Esse alimento tem essa função,
É por isso que é importante que você retire da sua alimentação nesse momento. Ah, mas eu vou ficar a vida inteira sem tomar ou sem comer esse alimento? Não necessariamente, porque os alimentos vão ter a função terapêutica, né, Tati? Principalmente quando a gente fala dos alimentos quentes, dos alimentos frios, né? Eles vão ter funções terapêuticas que vão poder entrar na vida da pessoa em algumas vezes, mas talvez não seja mais de uso tão frequente como ela está acostumada, né? Sim, sim. Sá, eu não sei se para as outras pessoas que estão aqui na live com a gente, mas o teu som ele tá falhando um pouquinho para mim. Tá chiando. Dá uma Vendo? mexidinha aí, dá uma mexidinha no teu microfone. Para mim, tá. Tá. Bom, vê se melhora agora. Ainda continua falhando, amigo. É. Pelo Mas Instagram, vamos. tá falhando ou aqui pelo. Eu acho que tá falando pelos dois, viu? Ah, Tanto então, no Instagram quanto no Zoom. então deve ser a Tá internet bem? que não tem andado É, boa ultimamente aqui em casa. pode ser. Deixa eu ver se eu consigo mudar a rede, ver se dá certo. Pode ir falando, viu, Vou, Tati? vou trocar o microfone às vezes, tá? Se tiver outro aí. A Cintia disse que tá ouvindo bem. Então, beleza. Então, Então vamos lá. tá. Então, com relação aos alimentos, né? Na medicina tradicional chinesa, nós temos dois fatores que são imensamente estudados, né? E é a partir deles que nós indicamos os alimentos e indicamos as ervas para as nossas pacientes, que é justamente a natureza do alimento e o sabor do alimento, né? Então, nós temos aí na medicina tradicional chinesa o alimento azedo ou ácido, o alimento amargo, o alimento picante, o alimento doce e o alimento salgado. Cada um desses sabores vinculados a um dos elementos do pentagrama. E aí, junto a isso, nós temos o alimento que é fresco, o alimento que é morno, o alimento que é neutro, o alimento que é quente e o alimento que é frio. No dia a dia, o ideal é nós consumirmos essas cinco naturezas e esses cinco sabores para a gente poder ter equilíbrio, para a gente poder ter lá naquele 70%, né, da nossa energia adquirida, um grande equilíbrio. Nós só temos que nos atentar às quantidades desses alimentos, né? Então, os alimentos quentes e os alimentos frios, eles vão ser os menos consumidos, né? Que nem, por exemplo, uma paciente enxaquecosa novamente. Ela tem uma propensão de armazenar o excesso de IAM, principalmente do triplo aquecedor superior para cima, como eu já falei. Então, se ela consome muito café, se ela consome muito chocolate, se ela toma chá de canela durante o dia, achando que vai emagrecer, ela está consumindo alimentos extremamente quentes. Então, o que está acontecendo? Ela está jogando IAM no IAM. Então, a probabilidade dela exacerbar cada vez mais essas crises de enxaqueca, elas potencializam muito. Então, nós precisamos nos atentar a isso, né? Da mesma maneira que uma paciente que tem uma probabilidade de edema muito grande, né? Aquela paciente que fica demasiada com muita facilidade, então ela tem uma estagnação de yin, né? Então ela tem uma estagnação de frio muitas vezes. Então, a gente pedir para essa paciente consumir muita alga ou consumir muitos alimentos vinculados ali ao elemento água, principalmente os alimentos de cor escura, a gente precisa dar uma balanceada nisso. Essa paciente precisa começar a consumir um pouco menos desses alimentos ou então começar a intercalar os dias de usar esses alimentos. Então, tudo vai depender da rotina dessa paciente, né? E cabe a gente, obviamente, explicar para ela a importância de se fazer uma alimentação o mais natural possível, porque entre você comprar dois, três legumes e você montar ali a sua seleta de legumes, né? Você vai e compra o legume ou no supermercado, ou num sacolão, num varejão, alguma coisa assim. De preferência, se possível, orgânico, se não for possível, mas pelo menos comprar o alimento in natura, do que você ir no supermercado e pegar uma lata de seleta de legumes.
que está ali naquela prateleira, muitas vezes há 8, 10 meses esperando para ser consumida, né? Então, na medicina tradicional chinesa tem muito isso também da energia dos alimentos. Então, quanto mais fresco o alimento for, mais esses sabores e mais essas naturezas vão estar presentes nesse alimento. Mesma coisa, não adianta você comprar 3 quilos de cenoura e colocar na sua geladeira, se você leva você leva o mês inteiro para consumir esses 3 quilos de cenoura. Às vezes na geladeira até vai ser conservado, só que quanto mais tempo aquela cenoura ficar ali, mais ela está perdendo da sua natureza e do seu sabor, da sua energia vital, né? Então, quanto mais fresco o alimento, muito melhor. É a mesma coisa que você comprar um pote de salsinha no supermercado já picada e você colher a salsinha e cebolinha num vaso que você tem na sua casa e picar na hora e colocar na comida. A diferença que tem de sabor é uma coisa impressionante. Do que você pegar aquele potinho de cheiro verde, né? Congelado, tirar do freezer e colocar na comida. Né? Ela perde imensamente o sabor, ela perde imensamente a natureza dela, né? A comida fica até bonita com o verdinho da salsinha e da cebolinha, mas o sabor fica muito aquém, né? Então, tudo isso a gente precisa ter o conhecimento para estar passando para as nossas pacientes, né? Quanto mais ela consumir o alimento fresco, mais energia ela vai ter desses alimentos, né? Então, isso é algo assim que eu bato muito na tecla com elas, com relação à parte dos alimentos. Já os chás, se ela comprar o chá desidratado, desde que ela deixe esse chá muito bem armazenado, preferencialmente num armário fechado, longe de sol, longe de excesso de claridade, as ervas desidratadas elas duram, né? Elas duram bastante. Mas do mesmo jeito, você pegar um boldo desidratado e você tirar 4 folhas de boldo do pé e você fazer o chá dá uma diferença muito grande. Então, quanto mais natural, né, quanto mais fresca aquela comida tiver, muito mais energia a gente vai também estar consumindo. Então, é bem isso. A Cíntia está falando que travou aqui. Para mim está normal. Tá. Para mim também está normal aqui. É, e falando nisso também, a gente tem que pensar que muitas pacientes chegam para a gente com estagnação do tecido do fígado, né? Que é uma coisa muito comum na mulher. E aí, essa mulher muitas vezes faz o consumo de diversos alimentos processados ou ultraprocessados, com muitos condimentos, com corante, e isso tudo vai ser metabolizado lá no fígado. Então, a gente tem que lembrar disso. Não adianta a gente fazer um tratamento com acupuntura, com os chás, se ela continua consumindo e estagnando o fígado dela com alimentos ou com medicamentos, e aí sempre a gente vai pedir para dar preferência até para os alimentos orgânicos, que vão ter menos quantidade de agrotóxicos e tal, e o quanto menos a gente agredir esse fígado, melhor vai ser, né, Tati? Sim, sim, é. O fígado, ele sempre, digamos que dos 4 elementos, eu acho que o elemento madeira, né, onde o fígado e a vesícula biliar são os grandes representantes desse elemento, eles acabam sobrecarregando muito na mulher por conta disso que você acabou de falar agora, né? Primeiramente por conta de uma alimentação, muitas vezes, muito ruim, né? Aí a gente coloca aí a conta do estresse do dia a dia, a dupla jornada, as múltiplas funções que uma mulher tem, então é muito mais fácil dela estar aí produzindo muito cortisol, muita adrenalina no seu dia a dia, e aí tem uma qualidade de sono ruim, então ela não consegue descansar, o metabolismo não consegue recuperar,
né? E aí vai aonde as estagnações de fígado acontecem, na sequência vem a estagnação do elemento terra junto, aí o elemento água começa a sofrer e por aí vai. Então desencadeia aí uma série de disfunções a nível físico, energético, e aí as emoções a gente não precisa nem falar, né? Porque aí elas começam a exacerbar cada vez mais rapidamente e são elas as grandes mantenedoras aí, muitas vezes, desse estado de desequilíbrio de saúde, né? Então, tanto que na medicina chinesa fala-se muito sobre balanço e harmonia. Então, nós precisamos de tudo, mas em harmonia, né? Nós precisamos aprender a dosar o que nós vamos comer e a gente precisa dosar como a gente vai comer, em que horas a gente vai comer, né? Não adianta fazer aí 6, 7 refeições no dia, né? Na China são 3 refeições diárias, é o café da manhã, onde eles comem muito bem, o almoço, onde eles vão comer ali mais ou menos, e no jantar eles comem assim, é muito pouco, na grande maioria das vezes eles consomem um caldo. Por quê? Porque à noite é o momento yin, né? Nós estamos chegando no ápice do nosso yin no dia. Então, se você enche demais o estômago, isso vai atrapalhar toda essa função que esse yin tem que fazer, que é para nos preparar para o descanso, né? A função máxima da nossa energia yin é justamente nos preparar para o sono, para o descanso, para o momento de recuperação de todo o nosso corpo, né? A nível fisiológico, energético e também emocional, né? Então, quando a gente come demais à noite ou a gente bebe muito álcool à noite, pode perceber que a qualidade do sono é péssima. Mesmo que a pessoa durma aí 12, 14 horas, acorda de ressaca, acorda mal. Quantas vezes a paciente fala para mim que come demais no domingo, chega na segunda-feira, acorda com o gosto da comida na boca, do que ela consumiu no domingo na hora do almoço. Então, assim, é muita, é muito desequilíbrio em quantidade também, muitas vezes, né? E como a gente está falando aí, muitas vezes alimentos muito processados, ou então o famoso churrasco, né? Que aí todo mundo deixa a carne lá naquela brasa, onde ela perde tudo, ela perde os nutrientes a nível de macro e micronutrientes, e a gente está consumindo muitas vezes fumaça, né, que é tóxico para o nosso organismo. Assim, a gente precisa começar a levar para as nossas pacientes a consciência nesse sentido de como nos alimentar. Ah, mas eu nunca mais vou comer um churrasco? Sim, você só não vai comer um churrasco preferencialmente todo final de semana. Que você vá no consuma uma carne de churrasco uma vez no mês, uma vez a cada 20 dias, né? Mas tem gente que faz disso um hábito, tem pessoas que comem churrasco no sábado e no domingo, né? Então, tudo é hábito, tudo é mudança de hábito. E como a Sabrina já falou agora há pouco, muitas vezes é o mais difícil, porque muitas vezes o hábito de comer está muito vinculada a com quem você interage, né? Então, é uma família, é um grupo de amigos, né? E aí, para você poder se manter naquela estrutura, digamos assim, né? Naquele conjunto de pessoas, se você sai fora, né? Começa a se sentir excluída, né? Mas eu falo que é o objetivo de cada uma, né? Eu falo, você quer melhorar a sua qualidade de vida? Você quer melhorar a sua saúde? Você está cansada de sentir dor? Então você precisa promover algumas mudanças. Então você vai para o churrasco e você leva o seu espeto de legumes, ou você leva uma salada para você consumir, não é? Você não precisa deixar de estar com as pessoas, você só precisa mudar hábitos seus para que você possa ter um melhor estado de saúde, né? E outra coisa, a gente também percebe que muitos dos desequilíbrios, eles vêm de uma continuidade de padrão, né? Então, assim, às vezes a mulher, ela passou ali 45 anos fazendo aquilo, né? E aí chega para nós com 60 anos de idade, inteira arrebentada,
né? Com dor para tudo quanto é lado, com desequilíbrio energético de tudo quanto é lado, tomando remédio para depressão, tomando remédio para dormir, tomando remédio de ansiedade, tudo junto, né? E aí, quando você começa a fazer a anamnese, você começa a escarafunchar como é a rotina dela, tem hora que eu fico de cabelo em pé, sabe? Porque eu tenho paciente que chegou para mim no consultório com 65 anos que comia miojo 5 vezes por semana. E aí? Como que nutriente que ela tem, né? A gente pensando assim, pensando na nutrição ocidental, né? Que a gente pensa aí em carboidrato, em proteína e gordura de boa qualidade, mas no nível energético da coisa, que é o que a medicina tradicional chinesa preconiza, é uma gama, é uma infinidade de coisas que a gente precisa pensar na hora de propor para essa paciente a mudança de hábito dela. E é muito interessante, porque quando ela se coloca à disposição de fazer, iniciar as mudanças, os benefícios que ela tem no corpo é tão rápido, muitas vezes, mesmo com mais idade, que às vezes as pacientes chegam para mim e falam assim, nossa, Tati, eu não acreditei quando você falou para mim que a hora que eu começasse a usar esse chá, ou a hora que eu começasse a usar esse determinado alimento em determinados momentos do meu dia e fizesse dele uma rotina um pouco maior do que os outros que eu tinha, que meu corpo fosse responder tão bem e tão rápido. Eu duvidei de você. Quantas vezes já não escutei isso da paciente falar que duvidou do que eu expliquei para ela, né? Mas ela sente no corpo. O alimento Sim. a gente sente no corpo e é muito rápido a resposta do nosso corpo com uma alimentação equilibrada, né? Então, é muito interessante e E a gente tem que impressionante isso. lembrar também, que você falou do horário, né? Que o horário Ah, acho de que tem uns máxima minutos energética que de eu parei de baço, crescer no o Instagram. hora- o horário de máxima energética do baço, aqui para mim você já não está aparecendo desde o começo, viu? Esse horário é entre 9 e 11 da manhã, e do estômago é 7 e 9 da manhã, que é geralmente o horário que a gente vai fazer o jantar, quando a gente pensar no horário de mínimo energético, né? No horário que a gente vai ter menos energia chegando no baço, chegando no estômago. Então, a gente tem que lembrar que o baço ele vai ter que fazer um esforço muito grande para poder digerir esses alimentos nesses horários. E, além disso, ele vai ter que fazer um trabalho gigante para poder aquecer esses alimentos. Então, são duas coisas que a gente precisa pensar quando a gente pensa em digestão, né? Primeira coisa que o baço tem que fazer, aquecer o alimento frio, seja ele frio por natureza, seja ele frio de geladeira. E aí, se a gente for pensar, um alimento frio por natureza é pior ainda. E aí, depois, ele tem que fazer toda a digestão desse alimento. Então, se a gente consome uma banana às 9 da manhã, é bem diferente se a gente consumir a mesma banana às 9 da noite, né? Porque o baço vai estar em baixa e vai ter bastante dificuldade de fazer o aquecimento e a digestão desse alimento junto. E aí a pessoa vai dormir passando mal, come uma melancia de manhã e come um pedaço de melancia à noite, e aí você vê o tanto que ela vai ser indigesta, né? Porque ela é muito fria e o baço não vai dar conta de fazer isso tudo. Então, muitas pessoas nem conseguem consumir a melancia até por conta disso, né? Sim, sim. Melancia, o melão, né? O abacaxi, então, são frutas que têm, na verdade, todas as frutas, digamos que 98% delas são de natureza fria, já tem essa natureza. Como também as verduras. As verduras também são de natureza fria. As verduras é muito mais fácil de nós refogarmos, né? E aí, quando a gente refoga, por exemplo, um almeirão,
não é que ele muda a natureza dele, ele não deixa de ser frio. Nós acrescentamos no almeirão o quente do refogado. Então, quando a gente vai fazer qualquer alimento, né, seja ele um alimento escaldado, que é aquela passagem rápida na água, né, ou seja um alimento assado, por exemplo, num forno ou numa churrasqueira que seja, nós estamos acrescentando funções naquele alimento, tá? Então, se eu refogo um almeirão, ao invés de comer um almeirão em salada, eu refogo ele, eu continuo com um alimento de natureza fria, mas eu acrescento o calor do refogado. Então, quando ele chega no meu estômago, ele não chega completamente frio, porque ele chega com a temperatura do cozimento dele. Então, a gente consegue equilibrar a chegada desse alimento no estômago, né? Que nem a primeira vez que eu refoguei um alface, eu desacreditei do sabor do alface. O alface cru, o alface americano, né, cru, ele tem aquele sabor saudável, é suave, ele é crocante. Quando a gente refoga, o danadinho fica amargo. É impressionante a diferença que dá. Então, assim, aquela leve refogada, ali você corta um dentinho de alho, coloca um azeite, aí você coloca um pouquinho de noz moscada, uma cúrcuma, um pouquinho de pimenta preta, ele fica amarguinho, então ele muda, ele acrescenta. Então, o que que acontece? O alface, ele tem essa natureza fresca, mas ele também tem um amargo nele. E aí, a hora que você refoga, ele ressalta. Que os E é alimentos, verde, eles né? são os alimentos, eles são multifuncionais. Dificilmente um alimento, ele é de uma única natureza e de um único sabor, né? Que nem nós temos o exemplo do mel, que ele entra em todos os elementos. O mel, ele está presente. O mel é doce, o mel é doce. A característica principal do mel é ser sabor doce, mas o mel, ele também, ele entra em todos os outros quatro elementos. É impressionante a multifuncionalidade que o mel tem. A tâmara é outro alimento também extremamente multifuncional. O gengibre, os cogumelos, são exemplos maravilhosos de multifuncionalidade. Eles estão ali no elemento metal, no elemento água, no elemento madeira. Então, quando a gente começa a estudar os alimentos, é encantador de ver o quanto a natureza nos proporciona de maravilha através de um alimento. O quanto um alimento realmente pode nutrir, né, no nosso corpo. Não a nível de proteína, carboidrato e gordura, não, porque a medicina tradicional chinesa não olha para esses macronutrientes como a medicina ocidental olha. O chinês não olha para a caloria, o chinês olha para a função do alimento. Então, todos os alimentos são prescritos a partir das suas funções, né, do seu sabor e da sua natureza. Então, por isso que a É, gente tem uma resposta tão grande. e aí você falou dessas funções e desses alimentos. O Fabrício falou que tá sem som o seu, Tati, Mas eu já no não estou Instagram. mais no Instagram, eu estou aqui só no Zoom com você. Ah, então tá. Ah, você Eu não me parei, avisou. porque acabou meu tempo. Acho que dá 45 minutos, acaba a participação de quem foi chamado. A não ser que você queira Ah, me chamar então de tá. novo. Não, não, vou encerrar o Tá vídeo bom? aqui. É, Então, tá. então, e falando aqui dos alimentos que você comentou, o importante também é utilizar as ervas de forma inteligente, né? Então, os Sim, condimentos sim, vão ser bastante importantes quando a gente pensa nisso, né? sim. E aí, todas Seria as especiarias, né? Nosso elemento metal fica muito feliz. Porque a maioria das especiarias vão ter as suas predominâncias, né, no sabor picante. Né? Então, tanto que são elas que trazem realmente o sabor, que potencializam o sabor de um alimento, né? Então, por exemplo, você saborizar um leite com canela fica delicioso. Você saborizar um leite vegetal com erva doce fica divino. Você de manhã pegar a sua banana, que é um alimento extremamente frio, a gente pega a banana, corta ela, coloca ela numa frigideirinha, dá aquela leve aquecida, ela fica molinha. Aí a gente coloca nessa banana o mel, coloca a canela.
né? Pode colocar um chocolate 100% cacau. O que que a gente está fazendo? A gente está acrescentando a canela e o chocolate e o cacau 100%, colocando quente nesse alimento que é de natureza fria e acrescentando esse leve cozimento. Então, a Uhum. gente, quando essa banana chega no nosso estômago, ela chega com o mel, com a canela e ainda chega morna. Então, o nosso Sim. estômago, ele não vai ficar desesperado para poder aquecer aquele alimento, né? E a banana, todos os nutrientes da banana vão ser absorvidos com muito mais rapidez pelo nosso organismo. Aí a gente não perde nada com relação a toda a nutrição, a todos os fatores bioquímicos que a banana tem para nos trazer, né, em forma de nutrientes. Nem, por exemplo, a banana ela é riquíssima em potássio. Então, quando a gente cozinha essa banana, esse potássio ele vai ser completamente absorvido. Quando a gente dá essa leve cozida nessa banana, por quê? Porque o nosso estômago vai conseguir digerir essa banana de uma maneira muito mais harmônica e ele vai conseguir fazer esse início de processo, né? E quando o resto do alimento chega no intestino, o intestino também consegue fazer todo o processo que é necessário para separação, né, de todos os nutrientes realmente. Então, é Uhum. isso que a dietoterapia chinesa faz. Eu falo que a dietoterapia chinesa ela é mágica. A gente se sente bruxa quando a gente está fazendo. Eu falo, toda vez que eu vou para a pia para cozinhar e eu começo a pensar enquanto acupunturista, às vezes eu me perco, sabe? Porque eu vou olhando, eu tenho ali todos os meus, principalmente as minhas especiarias, eu tenho muitas, então eu vou olhando e eu vou pensando, nossa, hoje eu tô assim, eu acho que eu tô precisando mais de noz moscada. Ai, mas hoje eu vou precisar colocar um tomilho. Não, hoje eu preciso de um orégano. Eu tô precisando desintoxicar, então eu preciso mandar ver no orégano, né? Então, assim, é muito gostoso essa prática, né? E o chás é a mesmíssima coisa, né? Uhum. Então, a gente entendendo que um gengibre, ele vai nutrir demasiadamente o nosso elemento terra, mas também o nosso elemento madeira, e eu tenho ali uma paciente que está sempre com a imunidade baixa, está sempre ficando resfriada, está sempre queixosa de alguma coisa com relação à imunidade, está sempre com herpes labial, ou com herpes zoster, tá com infecção urinária, tem infecção urinária de recidiva, ou seja, tá com a imunidade muito baixa, né? Então, colocar ali um chá de gengibre logo de manhã para ela, em jejum, junto com alcaçuz e uma camomila, por exemplo, né? Então, nós vamos estar nutrindo demasiadamente esse elemento terra, mas dando para o nosso elemento madeira, né, uma força muito grande com o gengibre para poder aumentar essa imunidade da paciente. Então, é assim que a gente vai pensando com relação aos alimentos, né? Mesma coisa um dente de leão, que é uma erva relativamente amarga. Então, se é amargo, está no elemento fogo, mas o amargo nutre a madeira. A madeira ela é tão danada que ela gosta muito de pegar as coisas dos outros para ela, né? Não é só a mulher do biotipo madeira que é a poderosa que chega chegando, não. Os alimentos, né, que tem a natureza amarga, eles emprestam muita energia para o elemento madeira, que no caso seria o sabor ácido, né, ou azedo. Mas o elemento madeira ele se afiniza muito com o amargo, né? E o amargo ele tem esse poder de desintoxicação. Então, por ele ser altamente desintoxicante, ele vai ajudar também a melhorar a imunidade dessa paciente nossa. É muito legal, né? Quando a gente Hum, começa a pensar nessa hum. alimentação e no Ah, não, se consumo e na fosse para a nossa gente falar necessidade, de né? dieta aqui, nós precisaríamos de uma aula de 3 horas, tá? É, é uma É pincelada, né? maravilhoso. É só uma pincelada, Uma né? pincelada do Mas eu vou que deixar você aqui fala hoje, no Sara, curso. eu vou deixar algumas diquinhas para as meninas que vão assistir essa Uhum. aula depois dentro do curso, né? Então, lembrando, né, mais uma vez, que os chás, eles são alimentos funcionais, então, eles são os grandes mantenedores da nossa energia ancestral, eles são os grandes mantenedores dos nossos telômeros,
Então, toda vez que de manhã nós tomamos uma xícara de chá em jejum, e nós damos aí entre meia hora e 40 minutos para tomar o nosso café da manhã, esse tempo de meia hora, 40 minutos depois da tomada desse chá, o que que o nosso organismo está fazendo? Ele está silenciando todos os nossos genes negativos. O que que são os genes negativos? Eu sou filha de um homem diabético. Então, eu tenho na minha genética, né, a diabetes. A minha família todinha, por parte de pai, todos, né, os dois irmãos, a minha avó era diabética, o meu pai é diabético, os dois irmãos do meu pai são diabéticos, e eu tenho, nós somos em 7 netos, 4 são diabéticos. Nós só somos 3 que não desencadeamos diabetes. Então, no que depender de mim, eu nunca vou desencadear. Então, existe uma predisposição genética muito forte da diabetes, para mim, pelo menos 50%, porque eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe. Então, com os chás, eu consigo silenciar esse gene da diabetes. Então, para ela se manifestar em mim, só se eu der uma de louca por muito tempo para ela se manifestar. Só que isso não vai acontecer. Então, no que depender de mim, falando a nível de alimentação e de cuidados com a saúde nesse sentido, eu vou estar lá com os meus 90 anos e sem diabetes, por conta de todo esse conhecimento que eu tenho e por tudo que eu já faço, né? Então, silenciar um gene é isso. E os chás, ele tem essa potência funcional imensa, porque eles são ricos em polifenóis, eles são ricos em catequinas, eles são ricos em fitoquímicos e eles são muito ricos em glutationa, que é um dos componentes principais para a gente fazer o silenciamento desses genes e a manutenção dos nossos telômeros e, consequentemente, a manutenção da nossa energia ancestral, É um né? um É antioxidante poderosíssimo, né? A glutationa. poderosíssima. Então, eu acho que é um dos mais poderosos que nós temos, né? E todos os chás possuem glutationa. E se a gente Então, for pensar, a gente tem a formação de radicais livres no nosso corpo o tempo todo, o pelo dia inteiro processo biológico o tempo todo. O processo de do envelhecimento, envelhecimento. ele vai acelerar. E vai acelerar até porque a gente não tem essa proteção atuando, a proteção dos nossos, do nosso próprio corpo, agindo para poder silenciar esses, esses elétrons que acabam se oxidando. Então, quando você consome o chá que tem a glutationa, que é um antioxidante natural do nosso corpo, a gente consegue bloquear isso e até brecar um pouco, reduzir a velocidade do processo de envelhecimento celular, né? E aí a gente fala de todas as células do nosso corpo, né? Né? Eu tenho pacientes que, assim, que eram extremamente formigas e que não faziam uso de chá. Tinha aquela caixinha de chá de camomila comprada no supermercado e que durava 2 anos em casa, 10 saquinhos, né? É por Quando aí, elas né? começaram a consumir chá verdadeiramente, aquela compulsão por doce sumiu, sabe? Então, paciente que entrava numa loja de chocolate, comprava o tablete, sentava no banco e comia o tablete inteiro. Hoje compra o tablete, continua comprando, mas come um quadradinho. Uhum. Passa às vezes 2 dias para comer mais um quadradinho, sabe? Então, assim, as mudanças, né, que nós temos a nível metabólico do nosso organismo quando a gente faz o uso dos chás é uma coisa impressionante. E é muito rápido. É muito interessante. Você fala, é uma colher de sopa do chá, mas a diferença que dá na qualidade da nossa saúde é uma coisa impressionante, né? É só realmente se colocando à disposição de fazer, pelo menos por 15 dias, para sentir no corpo a diferença que já acontece nesses 15 dias de uso, né? Sim. Então, é muito interessante.
E aí nós temos os chás feitos em decocção, que é quando você pega uma erva fresca ou uma raiz e coloca para ferver junto com a água. E nós temos o chá em infusão, que é quando você deixa a água ferver ali, onde ele vai formar as bolinhas no entorno do recipiente que você está usando. Quando ele começa a formar as bolinhas, você desliga e você coloca a erva seca e vai deixar ali essa erva seca em torno de 5 a 7 minutos. E a decocção você vai deixar entre 7 e 10 minutos acontecendo. Desliga, espera aí mais uns 5, 7 minutos, coa e toma. E a infusão, fez a infusão, conta aí uns 7 minutos, 10 minutos no máximo, coa e toma. E preferencialmente, toma esse chá logo após a feitura dele, porque senão ele vai perdendo os fitoquímicos, eles são muito voláteis. Mas se você deixa o chá para tomar ele daqui 2 horas, ele já perdeu uma quantidade relativamente boa de fitoquímicos, porque eles são altamente voláteis, né? Então, consumir ali o chá mesmo quentinho, morninho, que você acabou de fazer, é sempre o ideal. Então, eu vou fazer 3 xícaras de chá no dia. Se você quer qualidade de vida, você vai ter que fazer 3 xícaras de chá no dia. Porque se você fizer tudo de manhã, para você tomar até as 6 horas da tarde, a última xícara que você vai tomar perto das 6 horas da tarde, vai ter só um bagacinho de chá ali, porque os fitoquímicos foram embora, né? Então, são as escolhas, né? E a É, e, rotina. é, e aí você falou da erva fresca e falou também da erva desidratada e das cascas, mas a gente tem as sementes que também precisam ir para Sim, decocção, as sim, flores e frutos que vão só para infusão, né? sim, sim, é. Os frutos Tipo o também, chá por de jasmim, exemplo, que é da flor, chá de é, rosa, que é da pétala, né? E esses a gente é, vai só fazer a infusão, mesmo que seja fresco, né? as frutas, quando a gente for utilizar as cascas, preferencialmente frutas orgânicas, porque se na Uhum. hora que a gente colocar a fruta não orgânica para fazer decocção, todo o Todo o agrotóxico que veneno vai foi sair ali, né? usado vai ficar no chá. Então, pelo amor de Deus, né? Então tem que tomar muito cuidado. É, Né? Então, quando for fazer um chá de fruta, preferencialmente, essa fruta ela precisa ser orgânica para você ter um chá de qualidade, senão você vai estar tacando veneno para dentro do seu corpo, é, né? Então, a gente tem que tomar. Por isso que eu não compro fruta seca para usar para fazer chá, porque eu não sei a procedência, né? Não vem uhum. escrito orgânico no pacotinho. Se um dia eu achar É, uma fruta seca, por exemplo, uma laranja seca, que vem escrito orgânico no pacote, eu compro. Se não, tem né? Não casca adianta. de Então, tangerina, né? sim, sim, tudo isso precisa ser orgânico. São chás deliciosos, mas para que nós possamos aproveitar da saúde dessa casca, ela precisa ser orgânica. Se ela não for orgânica, pessoal, esqueçam, por favor, Pode trazer mais né? doença do que melhoria, né? Que É, benefício. e eu vou trazer aqui, nós temos tudo isso nas aulas, né? Mas eu vou trazer aqui só uma pincelada muito rápida, né? De chás para digestão. Então, nós temos aí a camomila, o boldo, o melão de São Caetano, nós temos a carqueja, a espinheira santa, que vai ajudar bastante. Mesmo elas sendo amargas, elas ajudam muito, né? O alcaçuz, a cidreira, o hortelã, né? Então, eles vão ajudar bastante. Chás para dores articulares, que muitas das nossas pacientes chegam com queixa de dores articulares, né, no consultório. Então, nós temos a erva baleeira, nós temos a canela de velho, o manjericão. Ele tem uma potência imensa para ajudar a melhorar toda essa inflamação, muitas vezes que as pacientes chegam em alguma articulação no consultório. Então, ele é altamente anti-inflamatório, o manjericão. Então, ele vai ajudar em todos esses processos de dor. Qualquer Aí nós tipo de temos os manjericão, chás, Tati. qualquer tipo de manjericão, sabe? Pode ser o roxo, pode ser aquele miudinho, pode ser aquele da Uhum, folhona maior, uhum. qualquer tipo de manjericão. Os três, eles têm uma capacidade anti-inflamatória muito grande. Bom, Para imunidade, a gente pensa no gengibre, a gente pensa no ginseng, a gente pensa no ora pronobis, né? Que hoje em dia a gente até encontra o ora pronobis em pó, que a gente também pode utilizar no chá, fazer ele em infusão, mas a gente também pode fazer o ora pronobis em decocção. É um chá bem suave, o chá do ora pronobis, eu já fiz.
ele em decocção várias vezes. É um chá bem suave. Para você ter um chá com um pouquinho, com um gosto mais acentuadinho, você precisa acrescentar outra erva junto. Senão ele fica muito sutil, o Ora Pronobis, né? A canela também, ela ajuda Goji, muito né? nessa, o Ghee, né? Vai ajudar também. Para melhorar a microbiota intestinal, nós temos o chá verde, que é maravilhoso. Então, toda a família da Camellia sinensis vai ajudar na microbiota intestinal. Então, o chá verde, o chá branco, o chá amarelo, o chá vermelho, o oolong, o puer. Sendo Camellia sinensis, vai atuar maravilhosamente na nossa microbiota intestinal. Aí a gente entra com hortelã, a folha de abacate é maravilhosa para ajudar nessa parte da microbiota intestinal. Aí a gente vem para o chás para ansiedade, né? Aí melissa, o mulungu, a camomila, o alfaçuz, a alfazema, né? Então também ou lavanda, alfazema e lavanda, gente, é a mesma coisa, tá bom? Ou a lavanda também são chás Maracujá. maravilhosos, maracujá, né? Aí, os chás amargos, eles vão ajudar a diminuir a vontade de doce, tá? Então, assim, vai cair absurdamente aquela fissura por doce, principalmente aquele doce entre 1 e 4 da tarde, que é aquela vontade de doce doida que a gente tem logo depois do almoço. Tem gente, tem mulher que ela almoça pensando no doce que ela vai comer na sequência, né? Tem quantas vezes eu não escuto, eu como menos comida para poder comer o doce Para depois. caber. Porque a paciente pensa, tem a cabeça de caloria, né? Não tem cabeça de nutrição, Sim, né? Energética, digamos assim. Então, ela tem a cabeça de caloria. Então, ela diminui o prato de comida para poder comer um doce, né? Então, os chás amargos, eles vão diminuir muito essa vontade louca, de doce. E também precisamos tomar cuidado com a quantidade. Não adianta a gente tomar 3 litros de chá por dia. O máximo de chá que a gente vai tomar no dia é 1 litro e fracionado em 4 xícaras. Se vocês forem tomar um litro de chá por dia, tem que fracionar em 4 xícaras. Então, vai tomar uma de manhã, vai tomar uma ali 1 hora antes do almoço, vai tomar uma no meio da tarde e vai tomar uma 2 horas antes de dormir, antes de deitar e dormir. Porque também não adianta tomar uma xícara de chá e daí meia hora ir para a cama. Você vai atrapalhar o seu sono, porque você vai ter que levantar para fazer xixi. sim, Então, tem que consumir essa xícara de chá noturna com muita parcimônia, com muito cuidado. Porque às vezes o chá é para ajudar a melhorar a qualidade do sono. Mas aí você toma na hora de ir para a cama, você não vai dormir, porque você vai ter que levantar sim. para fazer xixi, né? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, né? E o que eu tenho, sim, de relatos maravilhosos das minhas pacientes é justamente essa transformação, né, que os alimentos e os chás trazem para a rotina, para a vida delas, né? Então, assim, eu tenho pacientes que já estão de alta, mas continuam fazendo uso de chás. Então, vira e mexe me manda mensagem. Tati, que chá que eu posso continuar usando? Que chá que eu posso continuar tomando? Olha, esse negócio de chá vicia mesmo, a gente não É, consegue mais ficar sem, é, sabe? Então, assim, e aí eu vou dando sempre essa ajuda, é muito né, para legal. elas nesse sentido. Mesmo que a paciente tenha tido alta da acupuntura, mas ela continua em contato, pedindo, ajuda com relação a chás, e eu faço isso com maior carinho. É Sim, e muito aí legal. você não mantém a sua paciente como um refém ali, só dependente da acupuntura, né? E aí ela pode Sim, tocar a vida sim. dela com chás, aconteceu alguma outra coisa, ela volta, e aí você reequilibra de novo, libera ela com chás, e ela fica tendo esse tratamento, esse reequilíbrio diário, né? Sim, eu já tive pacientes, que o tratamento de acupuntura findou e ela tinha, né? Eu tinha entrado com todas essas dicas de dietoterapia, tanto nos alimentos quanto no chá. Passou 1 mês e meio, ela me mandou uma mensagem, falou, Tati, eu queria fazer com você só uma consulta de alimentos. Sim, Posso? Falei, claro. Né? Ela falou, ai,
se tem mais alimentos que eu posso estar usando no dia a dia, para sair um pouco da rotina do que eu estou comendo, mais outros chás que eu posso utilizar, né? Então, aí eu marquei com ela uma consulta online, porque aí não precisa ser presencial, marquei com ela Sim. uma consulta online, e aí eu refiz todo esse processo da dieta para ela, acrescentando mais alimentos, trocando alguns alimentos, né? E fui ensinando para ela como trocar esses alimentos, né? E Uhum. acrescentei mais ervas, ervas de chá para ela, onde ela faz aí hoje o uso na rotina dela. Então, é uma Uhum. paciente que mesmo depois da alta da acupuntura, ela continua, ela veio depois para eu continuar ajudando ela com os alimentos, através da dietoterapia chinesa. Então, é mais um leque que a gente abre de atendimento, né? Não Sim. precisa colocar a dietoterapia junto com a acupuntura. Nós E no- podemos fazer o é, atendimento de sozinho, né? dietoterapia sozinho, como também podemos fazer o atendimento de aromaterapia sozinho, E aí a né? gente não precisa estar no presencial, né? Sim, esses dois a gente consegue fazer no online tranquilamente, É, é tranquilamente. legal. E você tem mais É alguma isso. coisa para acrescentar, Tati? Olha só, é aquilo que eu falei, né? A gente consegue falar de dieta aí umas 3, 4 horas seguidas. Mas eu acho que a gente já tem bastante coisa nas aulas do curso, né? Isso, Essa tá bem aula aqui completo. que a gente tá gravando, é mais esse bate-papo mesmo, onde a gente troca muita informação da nossa rotina diária, Uhum. né? Também para as alunas terem, né, uma noção de como que é isso na nossa rotina. Eu acho que a intenção dessas aulas extras é justamente isso, né? Trazer essa realidade de uma maneira Uhum. mais potente, né? Sem Uhum. os slides, digamos assim, né? Sim, Então, assim, lá sim. na aula, com os Mais slides, com informal. a apostila, ela está muito completa, está cheia de Uhum. informação. E aqui é uma aula onde a gente vai trocando as nossas informações e trazendo, como eu falei para elas, essa rotina nossa do dia a dia, que elas podem acrescentar na rotina delas de maneira tranquila, é só estudar. É Tá só joia, então, estudar, Tati. É tá isso mesmo. bom? Então, vou finalizar aqui e agradeço mais uma vez a parceria aqui. Eu também, amiga. Eu também agradeço. Pessoal, até a próxima, então. Até a próxima.